Olá, amigos e amigas do CDBE, o Centro de Desenvolvimento Biomédico para o Ensino. Ficamos um tempo ausentes aqui do YouTube, uma vez que vocês que são biomédicos e biomédicas sabem de todos os conflitos que ocorreram envolvendo os conselhos regionais e o federal, mas agora está tudo resolvido. Semana passada, nós estamos gravando esse vídeo hoje, dia 10 de outubro. Na semana passada, nós tivemos um momento muito importante na biomedicina, que foi a eleição de uma nova diretoria para o Conselho Federal, e os conselhos regionais conseguiram seguir adiante com as suas diretorias e as novas chapas que foram eleitos, então novas diretorias e tudo mais, e esse é um novo tempo para a profissão, para a biomedicina. Por algum momento, nós do Centro de Desenvolvimento Biomédico para o Ensino, por um momento a gente acreditou que essa iniciativa seria descontinuada e nós não seguiríamos adiante. Mas tudo deu certo, tudo se encaixou, e hoje estamos aqui para essa nova etapa, para esse novo momento na biomedicina, e não poderia ser mais especial, porque nós estamos com um professor incrível, um colega que eu gostaria muito que a gente tivesse um contato mais próximo para estabelecer uma relação de amizade mais intensa, e quando eu encontro ele, eu sempre falo, olha, a gente precisa fazer mais coisas juntos, escrever juntos e etc. O professor Diego Arissa Secato, que hoje nos abrilhantará com uma palestra que eu vi alguma coisa, fotos, etc., no Instagram ou no LinkedIn. Achei muito interessante o tema, muito atual, obviamente, né? O professor vai falar com vocês e trabalha com formação de professores, e isso até é importante, de repente, para você levá-lo aí para a tua instituição. E obviamente, o tema sendo muito atual, falei, preciso convidar o Diego para esse novo tempo, para iniciar os trabalhos nesse novo tempo com um tema assim tão importante, tão interessante. Então, Diego, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Como disse, para vocês que estão nos assistindo, né? Hoje é 10 de outubro de 2024, esse vídeo vai ao ar provavelmente entre o dia 10 e o dia 15, então estamos agora já no período da noite, e o Diego disponibilizou seu tempo, o tempo da sua família, o tempo do seu trabalho, para conversar aqui com a gente. Então, Diego, mais uma vez, muito obrigado. Passo a palavra para você, falar com os nossos espectadores, e na sequência, você já pode subir sua apresentação e iniciamos. Ok, Eric, eu agradeço o convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que já é a segunda vez que eu estou participando aqui do centro, tá? É sempre um prazer falar com biomédicos, né? Eu sou químico de formação, sou licenciado em química, mas eu brinco aqui na universidade que eu leciono, né, na UnoOeste, que eu sou o químico mais biomédico que tem na instituição. Inclusive, tem uma caneca. Eu tô na minha casa agora, no meu escritório em casa, mas na minha sala na universidade tem uma caneca que eu tenho muito orgulho dela. Então, eu deixo lá na minha sala na universidade, que é o químico preferido dos biomédicos. Então, foi uma turma que fez essa caneca para mim, porque eu sou muito envolvido com a biomedicina. Então, assim, sei das diretrizes de cabo a rabo, ajuda aqui o pessoal da medicina a preparar PPC, a pensar o curso de medicina, pensar cenário de OSCE, pensar cenário de estágio. Então, assim, não quero, né, jamais exercer a profissão ilegalmente, não é disso que se trata, não quero falar que eu sei mais de biomedicina que o biomédico, mas é sempre um prazer estar falando com pessoas da biomedicina, que eu sou muito envolvido aqui na minha instituição, e é um curso para o qual eu sou muito grato, uma área que eu gosto bastante, né, me envolvo às vezes na elaboração de caso clínico, né, para ajudar a pensar no caso, né? Então, é sempre um prazer, né?
E aí alguém pode estar perguntando, né? Eu vou falar com vocês hoje sobre multiculturalismo e educação. Aí alguém pode estar se perguntando, nossa, mas por que que um licenciado em Química vai falar de multiculturalismo e educação? Licenciado em Química, que dá aula no curso de Biomedicina, e por que que vai falar sobre multiculturalismo em educação? Então, assim, eu vou subir minha apresentação aqui para vocês, mas acho que a primeira coisa que eu posso falar para vocês aqui, né, pessoal, é que eu sou, como eu disse, né, licenciado em Química, mestre em Química e doutor em Educação. Então, já na minha graduação, eu tinha um olhar para questões sociais, né? Tanto que eu fui fazer licenciatura em Química, não fui fazer bacharelado em Química, né? Então, eu tinha um olhar bastante, um olhar bastante atento para as questões sociais, para as questões sócio-históricas. Eu cheguei a prestar vestibular para História, né? Licenciatura em História. Então, depois prestei para licenciatura em Química, acabei escolhendo a Química, porque quando você tem uma... Eu nem me considero alguém com grande talento com números, mas quando você tem um pouco de facilidade com números, né, a pressão para você ir para a área das exatas é muito grande. Todo mundo fala, não, você é bom de número, tem que ir para a área das exatas. Mas então eu quis fazer licenciatura, queria atuar no ensino básico, na educação básica, no ensino público, e depois minha carreira foi saindo, né, e foi indo ali para o ensino superior, até que chegou um momento que eu comecei a sentir muita falta de um respaldo teórico maior para as questões pedagógicas, né? Então, foi quando eu decidi fazer meu doutorado. Então, eu fiz licenciatura em Química, colado com mestrado em Química, e depois tive um hiato de alguns anos, e eu falei, cara, agora é hora de eu ganhar mais respaldo teórico nas questões de educacionais, pedagógicas, foi quando eu fui fazer meu doutorado em educação. Então, meu doutorado não foi nas questões multiculturais, mas é um tema no qual eu me aproximo, eu faço as minhas leituras, eu questiono, eu reflito, eu assisto. É um tema para o qual eu estou atento, para o qual eu acho que todos nós que mexemos com educação, né, a gente precisa desse olhar mais inclusivo. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é um olhar, uma perspectiva sobre como olhar as questões culturais na nossa sociedade e dentro da universidade, dentro da nossa atuação docente, né? Diego, o que você vai trazer aqui é uma verdade absoluta? Não, né? Vocês que vão assistir esse vídeo depois, né, tem todo o direito de questionar, de falar, eu não concordo com isso que você falou, eu acho que não é bem assim, né? Então, dentro dessa perspectiva de questões culturais inclusivas, questões culturais populares e como que isso afeta a educação, eu vou trazer referenciais, né? Não vou tirar da minha cabeça, mas são perspectivas, são visões de mundo. E aí, na questão de visão do mundo, você pode ficar muito à vontade para colocar um comentário aí no YouTube, né? Eu vou acompanhar esse vídeo depois, então vou compartilhar com algumas pessoas também. E aí vocês podem ficar muito à vontade para fazer os devidos questionamentos aí no chat, nos comentários do canal, que eu procurarei responder. Então, eu vou tentar dividir essa palestra aí, essa fala, em 4 momentos, né, em 4 movimentos. Então, num primeiro movimento, eu vou propor aí uma discussão, uma reflexão sobre o que é cultura, e aí eu vou, né, pedir para que vocês reflitam um pouco sobre essa questão do que é cultura. Depois eu vou trazer alguns marcos legais, só para a gente também se pautar no que a legislação diz. E aí eu vou depois definir o que é multiculturalismo e como que a gente pode promover esse multiculturalismo no ambiente escolar. É que eu estou sendo bem genérico, né? Eu vou tentar pensar mais no ambiente universitário, tá? Então, como reflexões iniciais, eu faria uma primeira pergunta para vocês pensarem um pouco, né? Ó, então, eu coloquei assim: pense um pouco sobre sua personalidade, característica e formação, né? Então,
se você estiver assistindo esse vídeo, dá um pausa aí agora e pensa um pouco, como que formou a minha personalidade, qual é a minha personalidade, quais são as minhas características, pausa um pouquinho, pensa sobre isso. Aí você vai voltar para o vídeo. Provavelmente você vai conseguir, quando eu falo isso de maneira presencial, quando eu faço essa formação de maneira presencial, você vai conseguir rastrear, ou quando eu proponho essa discussão, né, de maneira presencial, você vai conseguir rastrear. Olha, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa otimista, eu acho que isso tem a ver com a minha formação, com o jeito que meus pais me criaram, ou não, eu sou uma pessoa tímida, uma pessoa que gosta mais de fazer coisa sozinho, eu não sou alguém extrovertido, isso provavelmente porque a minha família, eu era filho único, tinha poucos primos. Então, geralmente, a gente consegue, com razoável tranquilidade, nos descrever em termos de personalidade, de características, e até identificar de onde vêm essas características. Bom, agora, se eu fizesse uma segunda pergunta para vocês, né? Eu digo assim, agora faça o mesmo para a sua identidade cultural. Qual é a sua identidade cultural? Provavelmente, vocês teriam, ou vão ter, ao que estiverem assistindo esse vídeo, mais dificuldade de pensar sobre isso. Como assim, qual que é a minha identidade cultural? Eu tenho uma identidade cultural? Sim, todos nós temos uma identidade cultural. E da onde ela vem? Vem da nossa construção histórica também. Vem do meio de onde a gente vive, de onde a gente cresceu, dos livros que a gente leu, das séries que a gente assistiu, das conversas nos almoços de domingo que rolavam entre na nossa família, quando a gente era criança, das coisas que a gente ouvia dos nossos pais, da escola. Tudo isso forma um caldo cultural que vai transformar, que vai fazer com que você tenha uma identidade cultural. Né? Então, por isso que eu falei, um licenciado em Química, que chegou também a prestar vestibular para História, que é muito envolvido com a área da saúde, mas que também é envolvido com a área da educação, que pensava em ser professor de faculdade pública. Não falei aqui, mas vou falar agora, que tinha um pai, que tem um pai, né? Na verdade, meu pai está vivo, é que ele já não trabalha, ele é aposentado já, né? Mas ainda atua. Mas que é metalúrgico, uma mãe que já foi faxineira, né? Então, tudo isso compõe, que venha da cidade de Limeira, de um determinado bairro de pouco acesso, né? Mas que sempre estudou, embora o bairro que vivesse fosse um bairro de periferia, sempre estudou em escolas boas, os pais sempre conseguiram proporcionar escola boa, apesar da localidade periférica. Então, viveu como que eu posso dizer, esse embate entre alguém vindo da periferia, mas estudando numa escola que não era periférica, que era de pessoas com uma condição financeira um pouco melhor. Então, tudo isso faz parte da sua identidade cultural, né? Daquilo que você entende por cultura. O problema aqui, um problema inicial, que a gente tende a achar que a nossa identidade cultural é algo natural, não algo construído. É algo que, eu sou assim porque eu gosto desse tipo de música, eu gosto desse tipo de vestimento por causa que é uma questão assim, eu sou assim, cresci assim, você sempre assim, para sempre assim, Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. E, na verdade, não, todas essas questões nossas são construções históricas e sociais. Então, a gente já é uma primeira pista que eu dou para vocês, que isso vai fazer muita diferença, entender que a identidade cultural é um processo de construção e que a gente tem uma identidade cultural, vai nos ajudar a lidar melhor com a identidade cultural do outro, tá? E aí eu coloco para a gente refletir, né? Eu falei que eu faria algumas provocações, né? Eu coloco aqui o que é cultura, né? Então, do lado esquerdo, eu tenho a foto do Tom Jobim, maestro, compositor, cantor, um dos criadores da bossa nova, considerado por muitos, em termos de musicalidade, em termos de música mesmo, é um dos nossos principais expoentes
da alta cultura brasileira. Tom Jobim morou em Nova York por muito tempo, difundiu a bossa nova, gravou, né, compôs e gravou Garota de Ipanema, que, se não me engano, é uma das músicas mais brasileiras mais regravadas da história. Se não me engano a memória, não. Ela é uma das mais regravadas na história, em diversas línguas. Não lembro se ela é a mais, mas é uma das mais. Bom, ninguém negaria, dentro daquilo que a gente vive, que Tom Jobim representa algo de cultura, né? Do lado direito, eu coloquei a foto do álbum dos Racionais, né? Esse grupo de rap da periferia de São Paulo. O álbum é o Sobrevivendo no Inferno, mas poderia ser qualquer álbum dos Racionais. E tenho certeza que muita gente vai olhar para a foto do lado direito e vai falar: isso não é cultura. Ah, não, Racionais não é cultura, é uma banda de rap. E muita gente vai até torcer o nariz e vai falar que é ruim. Bom, primeira coisa que eu quero diferenciar aqui, não estamos tratando de gosto, tá? Não quero falar se Tom Jobim é melhor que Racionais, em termos do seu gosto pessoal, ou se Racionais é melhor que Tom Jobim. Estamos tentando pensar o que é cultura. E do ponto de vista de uma cultura popular, de uma cultura inclusiva, né? Eu posso afirmar categoricamente para vocês que os dois são formas igualmente válidas de cultura. Isso pode chocar muita gente, isso pode ser muito forte para muitas pessoas, né? Mas sim, Tom Jobim e Racionais, eles têm o mesmo valor cultural, né? Eles são propostas totalmente diferentes, mas eles podem igualmente serem citados como produtos da cultura brasileira. O que eu estou trazendo aqui é uma visão de cultura, e a gente vai ver daqui a pouco como que isso influencia na nossa sala de aula, uma questão de cultura inclusiva, e não uma cultura que existe a alta cultura e a baixa cultura. Não, existe a cultura. E aí eu trago uma definição dessa aqui, né, para antes de eu trazer essa definição, e tenho aqui essa notícia, né, de quando a Unicamp passou a tornar obrigatório a leitura do álbum dos Racionais, né, o Sobreviveram no Inferno, para o vestibular dela. Então, hoje, se você entrar lá no site da Unicamp, você vai ver, né, no vestibular, quando estiver tendo vestibular, o Sobreviveram no Inferno, esse álbum dos Racionais, ele entra como uma obra obrigatória no vestibular desta universidade. E é engraçado isso, né? Porque eu sempre cresci ouvindo, né? Então, eu vim de uma periferia da cidade de Limeira, mas como eu disse, né, era um lugar periférico, mas a minha família tinha um outro tipo de relação com aquela periferia, mas ali na periferia rolava muitos Racionais, né? Década de 90, final da década de 90, e eu sempre acabei ouvindo que, olha, Racionais é música de bandido, Racionais é música que estimula a violência. E quando eu fui conhecer melhor os Racionais, eu vi que não, é exatamente o contrário. Ele denuncia a violência, só que ele dá ênfase para a denúncia da violência policial, né? E ele fala muito sobre o uso abusivo de drogas, mas ele fala como alerta, ele fala dos seus colegas que foram mortos por causa da droga, mas por causa também da truculência policial. Ele faz um alerta, ele dialoga com presidiários nos álbuns dele, mas não para enaltecer os crimes dos presidiários, mas para falar, olha, essas pessoas que estão presas, elas também têm direitos, elas não podem ser esculachadas, né? E olha, você que ainda não foi preso, fique atento, pode acontecer o mesmo com você. Então, na verdade, é uma banda que, quando eu fui conhecer, eu vi que era totalmente o contrário daquilo que eu ouvia. Mas existe um certo preconceito aí, porque afinal é uma banda de pretos, é uma banda da periferia paulistana, que denuncia a violência policial, que denuncia a forma diferente com a qual a polícia muitas vezes aborda moradores de áreas nobres de cidade, de áreas periféricas.
Então, tudo isso está embutido na obra dos Racionais, né? E a Unicamp reconheceu isso como uma obra cultural importante ao trazer ele como obrigatório nos vestibulares. E aí, então, eu trago a definição da Rita Van Hunt, que ela se apresenta como drag, como professora, como produtora de conteúdo, ensaísta. Então, a Rita Van Hunt, ela vai falar que cultura é tudo aquilo que é produzido por um determinado povo em um determinado tempo. Então, quando a gente fala de cultura, nós não estamos falando só da alta cultura. Nós não estamos fazendo essa definição. Não é que a gente está falando da alta ou da baixa. Não, a gente não trabalha com essa definição. A gente trabalha com a definição de que cultura é aquilo que é produzido pelo homem, tá? Muitos de vocês podem discordar dessa visão. Pode falar, não, eu acho que existe a alta cultura e a baixa cultura. Ok, tá? O que eu estou tentando trazer é uma outra visão de cultura. Óbvio que eu estou tentando convencê-los dessa visão, tá? Uma visão mais inclusiva. Porque quem define o que é bom e quem define o que é ruim em termos culturais, né? E aí, a Rita Van Hunt se apoia muito no Raymond Williams, tá? Esse escritor britânico, né? E ele falava que ele tem um livro que fala The Culture is Ordinary, né? E aí foi traduzido como a cultura é ordinária, né? Mas ele foi traduzido como a cultura é comum, né? Que eu acho que foi um acerto da versão brasileira, que eu acho que faz mais sentido falar em comum nesse caso. Então, a cultura é comum. A cultura é aquilo que é produzido pelo homem. Ela não precisa ser excepcional para ser cultura. Porque senão a gente começa a criar uma divisão. Porque quem define o que é excepcional e quem define o que não é excepcional, né? Então, quando a gente parte da ideia de que cultura é algo que é produzido por nós, aí sim, aí nós temos uma visão mais inclusiva sobre cultura, né? E aí eu coloco essa imagem para a gente refletir um pouco. Se nós olharmos para essas imagens, do lado tem uma orquestra tocando, todos com roupas de orquestra, né? Arriscaria dizer que que todos são de terno. E do lado esquerdo nós temos ali instrumentos de percussão tocados por pessoas negras, claramente uma alusão a músicas de raiz africana, de matriz africana. E a gente provavelmente associaria a cultura com a imagem da direita, né? Que é uma orquestra. Tá? E aí eu coloco assim, que para ser cultura não precisa ser complexo. E eu peguei uma orquestra exatamente porque nós sabemos que as composições... Estou falando de música aqui no primeiro momento, mas isso vale para qualquer outra coisa, né? Então, a gente... Então, peguei a orquestra porque a orquestra tem esse simbolismo de que é algo complexo, as partituras, as notas musicais, os arranjos. Então, o Raymond Williams vai dizer, olha, para ser cultura, não precisa ser complexo, a cultura é comum, the culture is ordinary. Mas, além disso, qual é o parâmetro que a gente adota de complexidade? Né? E eu fui estudar isso, né, um pouco mais a fundo, né? Porque, assim, as músicas de matriz africana, por exemplo, do ponto de vista rítmico, ela é muito mais complexa do que uma música de orquestra, por exemplo. A música de orquestra ela vai ser mais complexa do ponto de vista melódico, do ponto de vista harmônico, mas do ponto de vista rítmico, uma música de matriz africana ela é muito mais complexa. Então, por que embutiram no nosso senso comum que a orquestra é uma música complexa? Isso não é do nada, isso não é um dado da realidade, isso é uma construção social. Então, ao longo dos anos, né, porque a gente tem uma cultura etnocêntrica e eurocêntrica dominante, a gente vai entender que essas músicas de matriz europeia, elas vão ser isso a cultura, porque afinal de contas elas são complexas, né? E as outras músicas é só um batuque. Não, as duas são culturas, cada uma com as suas características, né? Diego, então você está me falando que nenhum tipo de cultura pode ser criticada? Não, vamos com calma. De novo, a crítica ela pode ser feita, certo? E principalmente a produções culturais. Eu mesmo sou muito, muito crítico
a determinadas produções culturais. O que a gente tem que ficar atento é porque a gente aceita determinadas formas de cultura e não aceita outras, tá? Então, eu vou falar algo bem pesado aqui, tá? Então, eu vou hiperbolizar o meu argumento para que talvez eu seja mais claro, tá? E vai ser bem polêmico, talvez, né? Então, isso eu vou copiar da Rita Van Hunt, não é nem original meu isso, tá? Mas quando a gente, por exemplo, critica muito o funk, né? Que o funk não é muito ruim, que o funk não presta, que o funk é hipersexualizado. Eu acho que muitas das críticas elas podem ser feitas, que o funk é misógino, por exemplo, né? Machista. Eu acho que muitas dessas críticas elas podem ser feitas e analisadas, né? Mas, por exemplo, por que a gente critica o funk que fala as novinhas tão sensacional, né? Então, olha, isso é machismo, isso é ideia da pedofilia, a hipersensualização da mulher. E por que a gente não faz a mesma crítica quando a gente pega a Garota de Ipanema? Olha que moça mais linda, mais cheia de graça, ela tão linda que vem que passa, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Que é uma composição de alguns homens de uma idade já avançada olhando para uma garota de 14 anos passando pela praia. Essa é a história da música de Garota de Ipanema. Por que uma a gente considera, olha que linda, que bela composição, e a outra a gente esculacha e não dá oportunidade para ouvir? Então, a crítica ela pode ser feita, mas o que eu estou querendo dizer assim, por que a gente aceita determinadas produções culturais e outras a priori a gente já coloca como lata do lixo, né? Não, a gente vive. O problema do funk não é que o funk é machista, a gente vive num país machista. Né? Então, é muito possível que nossas produções culturais vão ser machistas. Né? Como que é aquela música? Essa já é uma sacada minha já. Como que é? Vai namorar comigo sim, vai namorar comigo sim, vai casar igual nós dois não tem. E se bobear, você vai casar também com comunhão de bens. Olha só a agressividade da música. Vai namorar comigo sim, igual nós dois não tem. Se reclamar, você vai casar também. Então, você é obrigado a namorar. Se reclamar, você vai casar. E isso toca na rádio o tempo todo. E o funk não entra na rádio, né? Então, de novo, não estou falando, Diego, mas eu não gosto de ouvir funk. Acho chato, acho ok. Não estamos falando de gosto pessoal. Estamos falando porque que a gente aceita determinadas produções culturais e outras não. E a crítica pode ser feita, mas ela tem que ser feita com mais serenidade e com mais imparcialidade, né? E aí, entrando para o âmbito da escola, né? Eu vou trazer aqui primeiro uma frase do Pérez Gomes, né? Que fala que a escola ela deve ser concebida como um espaço ecológico de cruzamento de culturas. Então, nós, na universidade também, a gente tem que pensar na universidade como um espaço de valorização de culturas, né? Mas a Kandô, que é uma autora que eu gosto bastante, vai falar o seguinte, ó, a escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. A gente vê isso na sala de aula todo dia. A gente vê, por exemplo, a dificuldade que nós temos de aceitar determinadas vestimentas, certo? Determinados cortes de cabelo, sem motivo. Na área médica, biomédica, eu super entendo questões de norma de... Eu também estou muito no laboratório, porque eu sou químico, questões de normas de biossegurança, tá? Então, acho que isso tá num outro campo. Mas a gente vê a dificuldade, por exemplo, tem até um artigo no final, que não vai dar tempo de mostrar, mas que eu vou deixar recomendado, a dificuldade em se aceitar cabelos afros, cabelos muito volumosos. Quantas vezes a gente já ouviu na sala dos professores, a gente já ouviu, poxa, mas aquela menina também poderia vir aquele cabelo preso, né? Aquele cabelão, ou alguém que usa o cabelo dread, ou alguém que vai de bermuda. Esses dias estava rolando uma discussão, não, mas por que não pode vir com roupa assim, com roupa assado? Então, percebe que isso é uma forma de dificuldade de lidar com a pluralidade. Religião é uma forma de cultura. Por que a gente lida tão bem com o cristianismo e não lida tão bem com as outras religiosidades, com as outras religiões? No ensino superior isso é menos colocado, mas no ensino básico, né? Muitas escolas fazem oração no começo
da aula, eu acho até legal, eventualmente, mas a oração é sempre um Pai Nosso. Deixa alguém tentar promover um outro tipo de oração para você ver o que acontece. Então, a Kandô vai dizer, olha, a escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tenta silenciá-la e neutralizá-la. Sente-se mais confortável com a homogeneização e padronização. Com certeza. É o que a gente quer, né? Ó, o que tem na escola? Uniforme. Então, a gente quer todo mundo mais ou menos igual, com todos os cortes de cabelo. E isso, pessoal, para a gente que está na normatividade, para nós que já estamos encaixados nesse sistema, isso parece bobagem, né? Para alguém que não quer entrar nesses padrões, é algo muito difícil. Por exemplo, imagine vocês alguém que numa cerimônia formal não vá de terno e gravata, um homem que não vá de terno e gravata, mas vá com uma roupa, alguém com características indígenas, que vá com uma roupa que remeta a questões indígenas, né? Como que esse alguém vai ser visto ali naquele espectro, né? Então, acho que a gente pode pensar um pouco sobre isso, né? A gente, desde a vestimenta, a gente acaba excluindo as pessoas e querendo que tudo seja mais padronizado. Do ponto de vista formal, né? A gente só tem, legal, na verdade, a gente tem duas leis, que é a 10.639, que faz com que o ensino de história, cultura afro-brasileira e africana seja obrigatória nas instituições públicas e privadas, isso está incluso o ensino superior, e depois incorporou-se essa lei, a 11.645 de 2008, que diz que também é necessário ensinar questões culturais e históricas dos povos originários, tá? E aí a gente pensa, então, num cenário mais multicultural. E aí eu vou tentar trazer para vocês duas possibilidades de multiculturalismo, né? Um é o multiculturalismo, que eu acredito que é o cenário no qual nós estamos hoje, né? Que é assim, a cultura dominante aceita outras pessoas, desde que essas pessoas se encaixem no padrão dominante. Então, tudo bem a pessoa ser da periferia, tudo bem a pessoa ser negra, tudo bem a pessoa ser um bandista, mas desde que aqui, ó, você é o bandista, mas não vai querer fazer nenhum ritual de umbanda aqui, não. Vamos ficar com agradecer a Deus, Jesus Cristo, no nosso café da manhã, na nossa confraternização, né? Se for para propor uma oração, tem que ser uma oração cristã. Então, o negro que tem o cabelo mais avolumado, olha, é melhor cuidar desse cabelo, então, tudo bem você estar aqui conosco, mas, né, não tenta se adequar à cultura, né? A Kandô fala que, assim, ó, para a gente te aceitar, você precisa se desracializar, né? É quase que isso, né? Então, o que acontece, isso acontece muito na escola, e acontece muito com imigrantes em países, né? Quando vão para outros países, olha, geralmente quando esse imigrante deixa de lado todas as características do país dele e se integra totalmente à cultura daquele país que ele chegou, ele é mais aceito por aquele país, né? Então, isso seria uma visão assimilacionista, que eu acho que é o que a gente tem hoje. Então, assim, ó, existe o Dia do Negro, o Dia do Indígena, vamos comemorar esses dias, e nesses dias a gente coloca alguma coisa ali referente à cultura africana, à cultura indígena, mas vamos parar por aí. Não vai ser assim algo no dia a dia, o que a gente vai trabalhar? A cultura dominante, tá? Bom, e aí existe uma outra visão de multiculturalismo, que é o multiculturalismo interativo, ou que eu gosto de chamar de interculturalidade, que é é por isso que, ó, eu mudei o prefixo agora multi para o prefixo inter. Então, assim, não é aceitar essas culturas, mas é intercambiar. A gente não tem mais cultura dominante, a gente tem culturas. A gente vai trabalhar a partir do paradigma da diferença. Então, a gente sabe que existem essas diferenças, e essas diferenças são boas. Nós não vamos
querer que essas diferenças sejam apagadas, né? Então, eu trouxe aqui uma chargezinha que eu gosto bastante, que para quem está assistindo, do lado esquerdo, tem várias personagens, né, bem estereotipadas, mas essa que era a ideia da charge, para a charge fazer entendido. Então, tem alguém aqui bem caracterizado de estadunidense, alguém oriental, alguém provavelmente católico, porque está com uma com característica de ser uma freira, um indígena, um judeu, né? Cada um ali com a sua vestimenta muito característica, né? Então, isso é multiculturalismo. Essas pessoas estão juntas, ok? E lógico que a charge não daria conta disso, mas se a gente fosse aprofundar, é multiculturalismo, porque elas estão juntas, mas algumas dessas culturas estão dominantes e as outras estão se adequando. E no segundo, na segunda parte da charge, lá direito, fala assim: isto é interculturalidade. E é assim, são os mesmos personagens, ou as mesmas personagens, mas fazendo trocas. O judeu já não está mais com o kippá dele, ele passou o kippá dele para outra pessoa. O índio não está mais com o cocar dele, o cocar dele está no... Ó, o cocar tá com o judeu, o kippá do judeu está com o indígena, a freira católica e a muçulmana estão né, trocando a cruz ali, então, enfim, o oriental está brincando ali com a vestimenta do outro, do americano. Então, eles estão intercambiando culturas, né? Então, não existe mais um padrão cultural específico, né? E o que tem são trocas culturais. E a Kandô vai falar exatamente isso, que a cultura ela é dinâmica. É a partir dessas trocas que existem que a cultura vai se modificando, ela vai se alterando, né? E é isso que a gente tem que tentar promover na escola, na universidade, essas trocas culturais. E nós, como professores, temos que olhar para isso, porque nós também, muitas vezes, eu já cansei de ter esse olhar, né? A gente tem que se abrir para isso. Eu já tive muito esse olhar. Nossa, meu, olha só, o cara tá querendo aparecer, né? Olha esse tênis. Precisa vir com um tênis tão colorido assim. Não, é a forma com a qual aquela pessoa se expressa no mundo, né? Olha, pessoa cheia de colar de semente, né? Eu fui muito criticado, né, na minha graduação, porque eu usava colar de semente, eu usava aquele monte de coisa, mas depois que quando me tornei professor, aí foi aquilo, eu me desracializei, né? Aí comecei a usar camisetinha polo, camisa, e hoje eu já me acostumei. Hoje esse é o meu estilo, né? Mas eu tinha um estilo, usava brinco e, né, passei por um processo de me adequar à norma cultura dominante, quando na verdade a gente deveria não fazer isso com o nosso aluno, né? Se o cara vir com um tênis que brilha, bom, por que aquele tênis te incomoda? Vamos pensar o porquê que aquilo me incomoda. Será que é porque eu tinha vontade de usar um tênis daquele e não tenho coragem? E sou reprimido em relação a isso? Por que esse tênis me incomoda? Deixa o cara com aquele tênis, né? Lógico, pessoal, o bom senso ele tem que prevalecer nas nossas relações, né? Se a gente estiver falando de uma roupa, tanto de homem quanto de mulher, que eventualmente deixe parte do corpo à mostra que não deveria estar sendo mostrado, partes íntimas, ou um homem querer entrar sem camisa, ou uma mulher com uma roupa que eventualmente né, mostre partes íntimas do corpo até o homem, com uma bermuda um short muito curto e muito largo, que a hora que senta fica parecendo... Aí são questões... O bom senso tem que estar no meio dessa relação. Mas uma calça colorida, um cabelo assim, um colar assado, por que não? Tá? Eu já vi professor reclamar de aluno que usa calça rasgada. Não estou falando em ambiente de laboratório. Aí é outra coisa, né? E na área da saúde a gente tem muito isso. Ah, mas olha, ele no ambiente profissional, ele não vai poder se vestir assim. A faculdade é uma preparação para o ambiente profissional. Ela é uma preparação para o ambiente profissional. Ela não é o ambiente profissional ainda, tá? Vocês podem discordar veementemente da minha fala. Não tem problema. A gente está aqui para tentar ouvir um outro e chegar num acordo, tá? Então, essa característica a gente pensa de interculturalidade, né? E quais caminhos a gente pode levar para tentar promover a interculturalidade no meio escolar, na universidade, que seja, né? Então, o primeiro passo é reconhecer nossas identidades culturais, tá? Aquele cenário que eu fiz no começo. Reconhecer que a gente tem uma identidade cultural.
Porque a gente só enxerga muitas vezes a identidade cultural do outro. O outro usa uma roupa diferente. Por quê? Para o outro, a roupa que você está usando é diferente. Isso é muito comum com sotaque, né? Paulista tende a achar que não tem sotaque, não é verdade? Nós, do estado de São Paulo, a gente tende... Nós, falo por mim, que acho que o Eric também é paulista, né? Do estado de São, não deve ser paulistano da cidade de São Paulo, mas deve ser paulista do estado de São Paulo. A gente tende a achar que a gente não tem sotaque. Quem tem sotaque é mineiro, quem tem sotaque é gaúcho, quem tem sotaque é nordestino. Não, nós também temos sotaque. Então, isso é um traço da nossa identidade. Então, por que acho que o primeiro passo para a gente trabalhar numa perspectiva intercultural é reconhecer isso. Não, eu tenho uma identidade cultural, né? Isso não é um dado natural, isso é construído, né? Essa minha identidade. E o outro vai ter outra identidade cultural, né? E as duas precisam conviver harmoniosamente e, eventualmente, até fazer trocas, tá? O segundo passo é desvelar o daltonismo cultural presente no cotidiano. Então, é isso, é entender que existem outras formas de cultura, outras formas de música, outras formas de vestimenta. Eu já passei do tempo que o Eric me deu, mas rapidamente, né? Quando eu estava na escola, um caso rápido, como eu falei, eu morava numa periferia, mas a minha escola era uma escola ali com pessoas de uma condição financeira, não era a escola de elite, porque era o SESI, tá, pessoal? Só que o SESI de Limeira, na ocasião, era um SESI, assim como é até hoje, né? É um SESI muito bem estruturado, ele tinha cotas para quem trabalhava na indústria, meu pai era metalúrgico, então, enfim. Então, era um SESI muito bom, e numa região mais central. E aí eu lembro até hoje que a professora passou um trabalho e tinha que formar os grupos, né? E o meu grupo eu me formei com uma galerinha ali da minha turma ali, né? Deixa eu só fechar a janela aqui de casa, apesar que a chuva tá começando a apertar aqui, só um minuto. Muito bem, voltei. E aí eu formei um grupo, né? Com uma galerinha ali do meu bairro, a gente colocou Manos da Periferia. E aí eu lembro até hoje. E aí tinha outros grupos com uns nomes assim, arco-íris, coisas mais fofinhas. E a gente colocou Manos da Periferia, porque a gente era da periferia, a gente se tratava como humano. E a professora falou: não, Manos da Periferia, não. Olha o outro grupo ali, colocou o nome arco-íris. Olha o outro grupo ali, Felicidade, Manos da Periferia. Qual que é o problema? Na época a gente trocou de nome e não falamos nada. Mas olhando hoje em retrospecto, qual que é o problema do nome Manos da Periferia? Não, nenhum. Foi só uma dificuldade da professora de entender que ela tinha um daltonismo cultural, ou seja, ela não enxergava que existia outras formas de cultura. Então a gente precisa se desvelar disso também, né? E um terceiro ponto, né, é identificar nossas representações dos outros, né? Então eu coloquei aqui, né, o outro como fonte de todo mal. A gente enxerga sempre a cultura do outro como ruim, nunca a nossa, né? O outro é sempre o problema. É a turminha que ele tá andando, que meu filho tá andando, nunca é o meu. Então eu sempre falo isso, brinco, quando uma mãe fala assim, olha, nossa, meu filho tá andando em má companhia. Será? Se você acha que seu filho está indo por esse caminho por causa da companhia com qual ele está tendo, não seria mais interessante conversar com essa família, com essa outra família? Porque essa outra família também vai pensar que a sua família é o problema. Porque a gente sempre enxerga o mal no outro, né? O inferno são os outros, dizia o Jean-Paul Sartre, né? Então, a gente sempre enxerga o outro como fonte de todo mal, o outro como sujeito pleno no grupo cultural. Então, o outro tem uma cultura muito estranha. A minha cultura não é estranha, a minha cultura ela é natural. A gente tem que se desfazer dessa ideia de que a cultura é natural. A cultura não é natural. A cultura é um processo histórico, tá? Construída de maneira histórica, social, tá? E o quarto passo, né, seria então exatamente entender que todos esses aspectos culturais são construções históricas, né? Elas são construções nas quais a gente tem ali uma determinada forma de pensar. Então, essas questões não são questões que sejam um dado da realidade natural, né? Não, são sempre questões que existem
por construções. Então, determinadas... Por que que o linguajar jurídico é um linguajar tão rebuscado? Exatamente para que pessoas que tenham menos acesso à educação tenham dificuldades de entender as leis, tenham dificuldades de entender os seus direitos, eventualmente até os seus deveres, né? Por isso que a linguagem é rebuscada. Isso não é do nada, isso é algo feito propositalmente. Por que que roupas para se entrar em recintos mais sofisticados, terno, gravata? Porque você já coloca um corte, poucas pessoas têm acesso a esse tipo de roupa, né? Então, a gente precisa ficar bastante atento em relação a isso, né? Então, tentei fazer um apanhado aqui, pessoal, sobre todas essas questões, né? Da nossa identidade de cultura, da onde vem, para a gente pensar um pouco sobre isso. Depois, da gente pensar melhor sobre o que é cultura e valorizar diferentes formas de cultura. Trouxe uma visão sobre multiculturalismo e interculturalidade para vocês, que a ideia é sempre fazer trocas, sempre fazer com que a cultura seja dinâmica e que ela vá se renovando e vá acontecendo em diferentes espaços. E, por fim, alguns caminhos para a gente pensar em como promover essa interculturalidade no âmbito universitário, no âmbito escolar, tá? Da minha parte, fico por aqui. Não sei se o professor Eric quer fazer algum comentário. Agradeço imensamente o convite e acredito que seja um tema da maior importância de a gente começar a refletir mais aí no âmbito universitário. Legal, Diego. Excelente, incrível. E você sabe bem que antes da sua fala, a gente conversava sobre a evasão, né? Antes da gente iniciar essa gravação, nós conversávamos sobre evasão e sobre como é difícil encontrar todos os elementos que explicariam esse fenômeno e como é difícil reverter pontualmente, integralmente esse fenômeno. Então, as instituições de educação superior, assim como as coordenações de curso, acabam traçando algumas estratégias que não resolvem integralmente o problema, óbvio, mas amenizam. E esse tipo de conteúdo que você traz hoje vai totalmente ao encontro disso, porque não é uma prática única, pontual, que vai resolver o problema da evasão, e sim uma prática perene, e muitas vezes de mudança de postura, de mais acolhimento, menos segregação, mais inclusão e tal. E você traz elementos aqui na sua fala que tocam a gente. Por exemplo, quando você traz a questão das letras do funk, mas confronta isso com Garota de Ipanema, que é uma forma, para os dias atuais, de violência tão sutil que passa despercebido, né? Então, por que a gente aponta o dedo para algo de maneira tão, assim, agressiva? Óbvio que não todas as pessoas, mas por que a gente acaba passando a mão para outras coisas, e isso tem a ver com esse processo histórico, a construção, esse eurocentrismo e tudo mais que você traz, né? Bom seria, Diego, você que trabalha com formação de professores, se todos os professores tivessem disposição para mergulhar nesses temas, para se aprofundar, para ir além de um conteúdo como esse, buscar. Bom seria, porque a gente precisa, né, desse tipo de comportamento docente em sala de aula. Você sabe que não é de agora. Há algum tempo eu tenho refletido sobre a presença dos estudantes na universidade. Então, durante o ano, a gente tem 2 semestres letivos, né? E separando esses semestres letivos, nós temos 2 períodos, um de recesso e um de férias. E assim, olha que importante para a construção desses estudantes é o ambiente universitário. Não é uma balada, não é uma festa, é um ambiente
onde eles estão em um processo de formação técnica, mas muitas vezes a gente esquece que ali existe também um processo de formação humana, e a gente sempre espera que os estudantes venham prontos do ensino médio, quando ali é parte desse desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente acaba atribuindo algumas expectativas nossas que são irreais, e assim, ali não é uma balada, mas pode ser, ali não é uma festa, mas pode ser, ali é um ambiente de aprendizado, mas podendo ser tantas outras coisas, e o que eu quero dizer é que ali é onde muitos estudantes vão encontrar o espaço para se expressar, Sem dúvida. para ser além daquilo que eles seriam numa balada, porque são todos os dias, e essa expressão é corporal, essa expressão é por meio das roupas, é por meio da atitude, e o que nós somos ali como professores, além de pessoas que estão trabalhando por essa formação humana, essa formação técnica, nós somos ali guardiões desses estudantes, dessa formação, desse momento que eles possuem. E a instituição tem que propiciar isso, ainda mais nos dias atuais, né? Propiciar que ali realmente exista um espaço de convivência adequado, onde esses estudantes possam trocar entre eles, possam Uhum. curtir, possam estudar, possam pertencer, possam se expressar. E isso vai muito ao encontro disso que você está trazendo e do professor entender todo esse processo, e não é uma questão de aceitar as diferenças, é uma questão de compreender o meio que a gente vive, e não é uma questão de aceitar ou não, porque as diferenças existem e Uhum. devem ser respeitadas. Então, eu não sei se eu consegui passar para você e para quem está nos assistindo essa minha reflexão de que ali é um espaço onde a gente precisa criar condições de proteção para que esses estudantes se, se desenvolvam as relações humanas. E é Sim. por isso que, por exemplo, num semestre letivo, eles acabam, obviamente, que cansados, porque tiveram que estudar bastante, fazer prova, mas passou as férias, passou o recesso, eles estão morrendo de vontade de voltar e de viver tudo aquilo de novo e todas aquelas coisas e tal. Então, isso é muito importante, né? Então, eu achei incrível aí o que você nos trouxe. Legal. Só ressaltar, né, Eric, a hora que você fala assim que às vezes a gente espera que esse profissional já, esse aluno já venha com essa formação humanista, tal, e a gente fica atrelado muito ao técnico. Inclusive as DCNs da biomedicina, né, fala da formação de profissional generalista, do ponto de vista técnico, humano, né, um profissional humanista, tá lá nas DCNs, né? Então às vezes a gente se esquece mesmo, a gente fica muito apegado à questão do técnico, mas sim, é nosso papel também, não é nosso papel, né? Quando eu falo isso, às vezes tem professor que, eu não, que às vezes confunde, vai, então a gente tem que ser pai e mãe de aluno. Não, não é isso. Mas é entender, como você falou, né? E não é uma questão de aceitar as diferenças. A gente fala aceitar as diferenças, tolerar as diferenças, quando a gente trabalha com o paradigma da igualdade. Quando a gente trabalha com o paradigma da igualdade, aí a gente tem que aceitar o diferente. Mas não, o paradigma é outro. O paradigma é das diferenças. Então a gente tem diferenças, então não tem que aceitar ou tolerar as diferenças, porque o paradigma é da diferença. A gente está num universo plural no qual essa pluralidade existe, né? Então, e sim, eu acho que isso é um caminho também para a questão da evasão. Eu não quis me aprofundar, mas eu tinha um artigo de uma jornalista chama Bárbara Ferrito, e ela fala como que a questão ela é negra, e ela fala como que a questão do cabelo acabou afetando a ela até a sair do ambiente escolar. Porque ela não aguentava mais, né? Porque, nossa, você é linda, mas nossa, seu cabelo tá muito assim. Aí prendia, ela tentava, ela conta no artigo, fazia rabo de cavalo. Nossa, hoje nem as amigas, nossa, hoje nem eu vou conseguir te defender, amiga. Então, assim, como aquilo foi um fardo para ela. Lógico, a gente tem evasão por causa de questões financeiras, evasão por problemas familiares, mas a gente pode ter certeza que a gente também tem um público ali que se sente um peixe fora d'água.
né? Eu tenho certeza disso. A gente percebe quando a gente tem um aluno que está se sentindo um peixe fora d'água, né? Por uma questão cultural. Então, o que a gente vai fazer com esse aluno? Vai acolher, vai entender, vai trazer ele, vai fazer trocas com ele, né? Acho que é isso. Não, é super interessante. E você, esses dias em sala de aula, eu me peguei fazendo a nossa fala é muito complicada, né? Muitas vezes a gente tem que se policiar para não ser o violento e para não ofender. E outro dia eu dei um exemplo, estava trabalhando sobre vaso sanguíneo e fui tentar ilustrar a parede interna de um vaso sanguíneo com as paredes da sala. Então, eu falei, olha, a tinta aqui da sala é semelhante ao endotélio, que é a camada interna do vaso sanguíneo, etc. E, e embaixo dessa tinta, né, como o reboco da parede, nós temos o que chamamos de subendotélio, como se fosse o subendotélio, aquilo que está abaixo do endotélio, se a gente fosse pensar em vaso sanguíneo. E eu falava sobre a importância do endotélio para que a coagulação do sangue não aconteça. Então, se há uma ruptura de endotélio, há uma possibilidade de ativação plaquetária e de fatores de coagulação. E eu ilustrei para eles, falei, olha, a parede está aqui lisa, branca. Quando eu falei isso, eu me toquei que, assim, eu tinha pessoas pretas na minha sala e eu falei, por que que eu falei que a parede é branca, sabe? Eu me vi numa situação muito complicada Uhum, comigo. Continuei falando, tentei continuar o meu exemplo sem dar foco nisso e até, de um certo modo, me desculpei na sala por ter atribuído a parede, a parede de fato era branca, mas eu não precisava ter pontuado que o fato dela ser lisa, branca, fazia dela uma coisa boa, fazia da sim. tinta uma coisa boa, tal como o endotélio íntegro é bom, entende? Então, Entendi. isso foi violento, mas se a gente não faz uma autocrítica, isso passa despercebido. Esses Sim. dias, aí não falando enquanto professor, esses dias eu fiz uma postagem no Instagram pessoal, tal, fiz uma postagem porque esse é um tema que é muito caro para mim, que eu leio bastante, etc. E eu fiz uma postagem sobre essa questão antirracista, essa questão Uhum, de desconstrução das falas violentas. E no ato que eu fiz, eu já perdi de cara 15 seguidores. sim. E, na sequência, pessoas muito maldosas comentaram ali, me colocando numa situação como se aquilo que eu tinha dito fosse algo ridículo, Uhum, ridicularizando aquilo que eu escrevi. E uhum, aquilo, obviamente, que por mais que eu estude, por mais que eu leia, por mais que eu reflita, aquilo deixa a gente, de certo modo, assim, puxa, será que. Mas não é, porque esse é o modus operandi daquele que domina, que é fazer, né, o dominado sentir ridicularizado, que não é o nosso caso, porque nós somos uhum, homens, brancos, heterossexuais, mas a gente, enquanto educador, né, tem esse comportamento antirracista, esse comportamento de não segregar, de não excluir, não só por isso, né, por conta da nossa formação humana, etc. E, mas óbvio que a gente tem um lugar de privilégio, mas quando a gente fala com pessoas que são como a gente, muitas vezes, como a gente, eu digo branco, homem, heterossexual e etc., e até mesmo mulheres, e por que não pessoas que também são pretas, etc., muitas vezes, dependendo da formação, do lugar que essas pessoas estão, da forma como elas compreendem o mundo, né, elas acabam batendo pesado em cima dessas questões, né? Então, uhum. é um desafio trabalhar esses assuntos e esse assunto que você nos traz, né? Sim, eu acho que é interessante a gente pensar assim também, né, Eric? Todos nós estamos, a gente vem de uma cultura, por isso que a gente fala muito em machismo estrutural, em racismo estrutural, então isso faz parte da estrutura.
E nós fomos criados, como você falou, brancos, héteros. Então, é claro que a gente vai escorregar em algum momento, porque a gente, aquilo não é natural não, tá? Isso é construção, mas aquilo tá muito forte em nós, porque a gente passou a vida ouvindo essas coisas, a gente passou a vida ouvindo que mulher é barbeira no volante, né? Sendo que, do ponto de vista biológico, né, isso não vai fazer o menor sentido, então não é algo natural, né? É algo que a gente convenceu até as mulheres, né, que as mulheres são barbeiras, né? Que até elas muitas vezes acham que elas dirigem mal, né? Então, foi um processo de convencimento de anos, né? Então, é claro que a gente vai escorregar, que a gente vai eventualmente ter falas equivocadas, mas eu acho que a ideia é exatamente, olha, quando a gente consegue refletir sobre isso, nossa, essa fala minha foi equivocada. Nossa, aqui eu realmente... E às vezes eu falo, eu também tenho isso, né? Eu tenho uma amiga aqui na universidade e, cara, eu converso com ela às vezes, cara, essa postura que eu tô tendo, ela é mulher, ela é muito ligada às questões também, né, de machismo, de antimachismo. Fala, cara, às vezes eu tenho dúvida, ó, esse tipo de pensamento meu, o que você tá achando, colega? Você tá achando que eu tô indo para um lado meio machista, meio heterodominante, ou não? Então, também dialogar quando você tem dúvidas, né? Acho que o difícil é você adotar uma postura assim, não, é assim que são as coisas, eu sempre fiz essa brincadeira, sempre vou fazer, é tudo mimimi, é tudo geração que reclama de tudo, não pode mais nem fazer uma brincadeira. Tem brincadeiras que não podem mais serem feitas, né? Tem exemplos que não são mais tão legais. Então, acho que quando a gente consegue pensar sobre isso, né? Eu acho que aí a gente já está no caminho de promover né, algo mais intercultural e mais igualitário. Legal, ficamos bastante tempo aqui, Diego. Mais uma vez, muito obrigado. Você é uma pessoa, um profissional incrível, uma pessoa muito Obrigado. querida. E eu agradeço a todos vocês, a todos e todas que nos acompanharam aqui no CDBE, no Centro de Desenvolvimento Biomédico para o Ensino. Logo mais, nos próximos dias, outros conteúdos virão e, quem sabe, logo mais, o professor Diego estará aqui com a gente novamente. Diego, para suas considerações finais, eu já me despeço de todo mundo. Obrigado. Ok. Só agradecer mesmo o convite do professor Eric e também falar que acho que essa é uma questão muito importante, a gente está refletindo, e eu fico à disposição depois, né, de quem quiser entrar em contato comigo, depois lá no Instagram, eu peço para o Eric deixar, no YouTube, peço para ele deixar meu Instagram lá, e é isso, né, espero que tenham aproveitado a fala, e um grande abraço a todos e todas. Legal. Tchau, gente. Falou, abraço, tchau, tchau.